Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o nosso curso. Está acabando a parte de React e hoje vamos ver a parte de formulários, tá? Pelo menos a criação, envio e como que funciona o formulário aqui no React. Então vamos instanciar aqui o nosso, iniciar aqui o nosso banco. Caramba, eu tava fazendo outras coisas, eu perdi aqui o código, mas eu vou pegar aqui do meu roteiro, só pra gente não errar, né? O JSON Server na porta tal. Então, aqui, iniciando o servidor local e dando npm start no nosso projeto. Ele vai abrir aqui, vamos ver como é que ficou na última aula. Só para lembrar aqui o que nós fizemos. Basicamente a gente fez quando clica ele vai para o blog, correto? Né? A gente volta aqui e consegue abrindo aqui a rota aqui de um novo blog. Beleza? Vamos então agora implementar o nosso formulário de new blog aqui. Por enquanto só está o add new blog. Vamos abrir aqui add new blog, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o formulário, tá? Então, acompanhando aqui comigo, vamos criar aqui um formulário, né? HTML normal aqui, form, e dentro do formulário vai ter para colocar o título do blog, então a gente chama uma label, blog title, ok, e aqui o input, né? O input ele é uma tag autocontida, né? E aqui no React vocês vão entender que é interessante a gente colocar aqui umas informações dessa maneira, em uma linha. Porque, ó, vou botar aqui type text e que ele é obrigatório, required, ok? Beleza. E daí vamos colocar aqui para ele preencher a parte do blog, né? Então, vou copiando aqui blog body. E aqui eu não vou botar input, eu vou colocar um text area, porque é um texto maior, né? Text area ele é obrigatório ser assim. E eu só vou colocar que também ele é obrigatório, required. A gente coloca os atributos aqui dentro da tag. Tá? Depois a gente vai ver como que isso funciona de fato. E outro label do autor, blog author. E aqui, para nós testarmos alguns outros elementos do formulário, vamos colocar aqui um select. Tá? Depois vocês procurem os outros campos de formulário do React. É só colocar isso, form React, e vocês vão ver a documentação. Tá? Mas aqui vamos colocar uma coisa bem útil, que é a parte do select, onde a gente coloca as opções, option, e desculpa, e vou colocar aqui Mario, e aqui no option a gente coloca o value dele, né? Value, tá? E aqui eu vou colocar Mario. Seguindo aqui o meu roteiro, Yoshi. Der ok, o select é mais ou menos isso, a gente está fazendo a primeira etapa. E vamos botar aqui um botão, né? Um button de add blog. Vamos ver como é que está ficando esse nosso formulário. Vou aqui na minha página, ele está dessa maneira padrão, né? Sem CSS aplicado a ele. Então vamos colocar aqui o CSS. Vou pegar aqui da minha colinha, tá? Que eu já tinha feito anteriormente. Vai ser a parte do CSS do formulário do blog, né? Então vou deixar aqui para vocês copiarem. Vai ser o último CSS que a gente vai fazer, tá?
Vai fazer não, vai copiar e colar. Então, aqui tem a parte do create. Deixa eu dar vou salvar aqui e deixa eu ver se pega, ó, pegando a tela toda aqui para vocês poderem reescrevê-lo, tá? Com calma aí. E vou, ó, já mudou, né, completamente. E vocês vão ver que é um CSS básico, tá? Ó, aqui o jeito que ficou o, o select, né? Ficou show demais aqui. E é um CSS super básico, ó. Ele só vai na largura, né? Alinhamento, tudo que a gente já viu na aula passada, combinando aqui, né, a cor, mudando aqui o do form, que faz com que o box sizing aí seja border box e display block para ele ficar numa linha só. E a gente viu tudo isso daqui com detalhes, né? E é um CSS simples e já dá uma cara bem legal. Beleza, o meu carinha aqui sumiu, né? O meu terminal. Como é que eu volto aqui para aparecer o terminal? Só clicando em novo terminal. Aqui estão os meus terminais antigos, eu vou deletar esse, ficar com os antigos. Beleza, eu não vou tirar todo ele da tela não. Ok. E agora, né? Mas vamos ver aqui o nosso formulário. Beleza, a gente tá digitando ele aqui e basicamente eu tenho que pegar esses caras, os valores dele e quando eu clicar aqui ele adicionar, né? Perceba que com o meu botão ele já tem uma ação pré-definida, né? Ele zerou aqui para mim, a gente vai até também tratar isso. E aqui no React, para eu pegar os valores assim, temporariamente, né, dos meus inputs, né, textiário, do select, onde eu entro com o valor, eu tenho que criar a parte do use state, né? Ele fica um estado, um valor temporário de uma variável. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos aqui criar os nossos estados, né? Os nossos estados. Então, vou criar aqui uma constante chamada title. Opa, não é assim que a gente faz, né? A gente já faz o uso do esquema do use state. E set title, padrão, tá? E aqui quando eu começar a usar use state, ele já importa para mim ali, né? E beleza. Olha aqui que interessante. O que a gente viu? O que a gente passa aqui, ele vai setar o valor inicial aqui, né? Então, e para eu linkar esse estado com o meu input, eu coloco aqui eu vou dar um Ctrl Alt I para ele identar aqui. Bom, ele identou desse jeito, mas eu vou dar um Enter aqui para ele identar do jeito que eu quero, tá? A partir de 3 linhas ele vai ficar do jeito que eu quero. Então, eu coloco um atributo para linkar esse cara aqui. E qual é esse atributo? O atributo value. Tá? E eu chamo o meu title aqui, ok? Beleza? Olha, agora o meu carinha aqui ele tá vazio. Deixa eu ver o que isso aqui vai transformar para mim. Ele está vazio e agora então quando eu colocar alguma coisa aqui, exemplo, qualquer coisa que eu colocar aqui é para ele aparecer lá, ó. Como se fosse o valor inicial do meu input, do meu value input. Só que o que isso ocasiona? Ó, eu estou tentando executar, apagar, alterar né, editar, na verdade, executar não, editar esse valor e eu não estou conseguindo. Por quê? Como que a gente edita os valores? Com o setTitle. Então a gente, no React, quando se trata de formulário, nós temos que usar esse padrão aqui. Tá? De usar o state e usar as funções de set state aí disponíveis. Então, quando que eu vou mudar esse estado aqui do title? Quando alterar qualquer coisa, né, quando mudar o meu input. Então a gente utiliza a função onChange do HTML. E o que eu chamo do JavaScript? E o que eu chamo aqui? Eu chamo uma função, né, que vai chamar o meu setTitle.
ok? E o meu set title, eu vou setar o que para o title. Quando eu chamo o onChange, ele vai pegar um evento, né? Eu passo esse evento aqui e recupero o valor dele aqui. No caso, o valor específico do target, do alvo, ponto value, tá? Esse é o esquema. Deixa eu até agora ele vai ficar do jeitinho que eu quero, tá? Apertei Ctrl Shift I, ele identou aqui para mim. Aí você se você não tiver selecionado, ele seleciona um padrão de indentação. Agora ele vai, mesmo estando com o exemplo aqui inicial, eu consigo alterar, tá? Eu consigo alterar o valor. E ele está salvando onde eu quero esse valor. Eu posso até fazer esse teste aqui, tá? Eu vou primeiro zerar aqui o meu useState, colocar uma string vazia para ele começar vazio, e vou aqui embaixo aqui do meu button, eu vou colocar um p só para eu recuperar, para ver se ele mostra o que está sendo digitado, tá? Vou salvar, ó, atualizar, e aqui eu vou botar teste, ó, tá entrando o teste, está sendo salvo na variável title, tá? Então está funcionando. Então a gente meio que replica isso para todos os inputs dele, tá? Eu vou criar aqui um input, né, um estado do body, do corpo do nosso blog. Opa, o que eu escrevi aqui? Set body. E aí eu faço esse mesmo esquema, tá? Esse mesmo carinha aqui eu vou só copiar e vou aqui no text area, então ele vou dar um enter aqui para ele ficar melhor para eu enxergar, né? Para eu ver. Eu vou dar um Ctrl Shift I, ele alterou aqui para mim, tá? E aqui eu mudo, em vez de title, vou botar as variáveis dos status que, né, eu fiz. Então, em vez de set title, set body, e está lá. Só para ter certeza das coisas, eu vou colocando aqui embaixo também para ver se o negócio está funcionando, tá? Mas eu sei que está pela lógica, tá? Vamos ver aqui, ó, vamos só testar aqui então, ó, digito ali FFF, estou recuperando esses valores nas variáveis de estado, né? E o select ele entra aqui, tá? Semelhante e muito igual, muito semelhante a essa ideia aqui. Então, eu crio um estado, para cada campo de entrada de dados eu crio um estado, né? Que vai ser aqui no caso o author, e aqui set author, tá? E eu linko aqui no meu select, tá? Então eu falo que o valor inicial dele mas aí o autor, para ele funcionar com o valor inicial, é aquela ideia mesmo, tá? Select out value, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se ele vai ficar na mesma linha, author e set author. Só que para ele selecionar, é aqui, né? Set author. E para ele selecionar, o valor inicial do meu autor tem que já existir em alguma das opções, tá? Então eu vou colocar para ele selecionar o Mario do value aqui, ó, em uma das opções, tá? Vou salvar para ver se esse negócio está funcionando, a mesma ideia, tá? Autor. E vou salvar, vamos ver se ele vai recarregar. DDD. O Mario já apareceu, ele tá funcionando. Ó. Vou mudar para Yoshi, ele tá funcionando. Beleza? Só que ele tá pegando, né, minúsculo, mas tanto faz aqui para nossa. Porque a gente quer, desculpa. E é isso, eu ativo as entradas de dados do meu formulário utilizando a lógica do React, que é você utilizar estados e linkar, né, esse estado com o value e com o onChange, tá? Usando essa lógica aqui do target e tal. Deixa eu ver se ele vai identar aqui do jeito que eu quero. Ele dentro da mesma linha, vou salvar novamente e tá show de bola. Vamos agora colocar a função, quando eu clicar no meu botão do add, ele vai pegar esses,
Ele está fazendo uma coisa aqui que a gente vai já tratar. E vai mandar para onde? Eu quero que ele mande para cá, né? Para o meu entre aqui como mais um valor aqui do meu db.json, né? Do meu banco de dados local, um objeto e tudo. Então eu vou apagar aqui, só a gente foi um teste para ver se está funcionando, a gente viu que está funcionando, eles estão guardando os valores que eu quero. Basta agora eu dar vida ao meu botão. Como que eu dou vida ao meu botão de uma maneira? Tem algumas maneiras de fazer isso, tá? Vamos fazer do jeito mais clássico, assim, que é você colocar no seu formulário um parâmetro para ele ser um formulário de submissão, submit, que quando eu clicar num botão que existe dentro do form, ele já vai fazer uma varredura nos inputs e vai mandar para onde você está apontando no submit aqui, tá? Então vai ser vou chamar a função onSubmit e ele vai chamar um código JavaScript que é uma função seguindo o padrão handle submit, tá? Handle submit. Nós vamos criar essa função aqui fora, né? Então vai ser uma constante que vai ser uma função, né? Uma função, vou igualar aqui a uma função anônima e essa função anônima, quando eu clicar no on, num button, nesse botão aqui, ele vai chamar essa função aqui e vai passar alguns parâmetros aqui, né? O conjunto de dados que está aqui uma ação. Na verdade, ele passa uma ação de onClick, mas a gente vai recuperar esses dados que estão globais aqui, tá? Esses valores que são atualizados, digamos, em variáveis globais, tá? Utilizando o nosso estado. Então, a primeira coisa, a gente vai tratar o E chamando o prevent, prevent default. Escrevi tudo errado. Deixa eu ver se prevent default. E o que isso ocasiona? Eu vou salvar, vamos aqui, vou recarregar aqui. Quando eu preencho aqui meus dados, clico em Add, ele não faz o submit padrão dele, tá? A gente vai controlar esse submit aqui, beleza? Então a gente começa colocando essa ordem, a gente tinha feito isso uma outra vez. E como que a gente manda esse carinha aqui, né? O que basicamente eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um objeto, né? Um objeto com title, body e author. Lembrando que o ID aqui no nosso DB server, JSON server não precisa colocar o ID, nem em outro banco de dados também, o controle do ID é feito automaticamente pelo banco, né? Então basta eu criar um objeto com aqueles dados, né? E diretão assim mesmo. Então eu crio um const, vou chamar de blog, e ele vai ser um objeto que vai receber o título, o conteúdo do body, do corpo, do meu blog e a informação do autor. Vamos ver se isso aqui está chegando como um objeto do jeito que a gente quer. Vou dar um console log aqui mesmo, diretão assim. E botar para ele mostrar o blog aqui, tá? Salvar. E vamos aqui para o nosso recarregar. Então, teste body. Vou mudar aqui para Yoshi. Para a gente ter certeza, eu vou dar um inspecionar aqui no meu console. Vou dar o add blog aqui agora. Olha lá. Fizemos o nosso objeto e é isso que a gente vai mandar. É isso que a gente vai mandar para o nosso para a nossa API local, né? Para o nosso REST aí, o nosso banco REST, utilizando o verbo post. Então a gente poderia utilizar talvez o useFetch aqui, alterando. Só que o useFetch tá o padrão.
e ele está fazendo um get, né? Só que aqui esse UseFetch ele está muito específico para recuperar dados do banco. Eu quero mandar um post muito específico. Nesse caso, não vai ser necessário a gente usar o nosso UseFetch. A gente vai poder botar ele logo aqui mesmo, tá? A gente vai chamar a função fetch. Vocês vão ver que vai ficar mais simples, né? Então a gente vai chamar a função fetch, ok? A função fetch, quais são os parâmetros dela? Primeiro, é o URL que você quer né, alcançar, o recurso que você quer consumir, digamos assim. Esse a gente tá até aqui no home, é esse mesmo aqui, tá? Do blogs, é esse carinha que eu quero chegar. Então, copy, colar aqui, só que não vai ser no método post. Não, não vai ser no método get, vai ser no método do post. Eu vou enviar uma coisa para lá. A gente fez isso no Insomnia ali, né, no nosso testador de verbos HTTP. Então a gente vai passar um segundo parâmetro. Vou até dar um enter aqui que vai entrar algumas chaves valores, né? O primeiro vai ser logo o método. Então eu vou mudar o método, vou passar por chave valor, né? Eu vou utilizar o método post, vou forçar o método post, digamos assim. Vou escolher ele, forçar não, né? Escolher. Vou passar um cabeçalho, ó, headers, desculpa, headers, né? Headers, que vai ser um objeto, tendo esses valores aqui. Opa, vou botar em aspas dupla, que é um content type. Content type, ele é uma application JSON. Tá? Isso daqui a gente até seleciona quando a gente usa o InSum. O tipo de dado que você está enviando, tá? Você pode enviar um texto bruto, text, um RAW, algum outro tipo, mas a gente vai enviar um tipo JSON, tá? E para a gente falar para o nosso pro nosso fetch aqui que a gente está enviando um tipo de dado JSON, a gente coloca essa linha aí, tá? Nos cabeçalhos. E daí no corpo da requisição de envio, a gente vai mandar o blog. Só que a gente não manda o blog diretão assim, porque ele está como um objeto JavaScript puro. Eu tenho que transformar ele em um JSON, já que eu estou mandando ele como JSON, né? Aqui ele não está como JSON ainda. Então a gente chama o que? A função JSON.stringify, né? E passa o blog aqui dentro, tá? É como se ele fosse assim, converter mesmo para JSON. Beleza? Essa daqui é uma função assíncrona. Eu estou saindo do fluxo padrão do meu código. Então eu tenho que esperar o retorno dessa função, né? Então a gente chama com then, a gente chama uma outra funçãozinha aqui no final, tem o fetch, eu encadeio ela com uma função then, e aqui dentro do then eu chamo uma função anônima, né, que eu vou tratar esse retorno, tá? Simples e legal assim. E a gente vai colocar só uma informação aqui para ver se o negócio funcionou. Console.log, vou colocar só assim, new blog added, tá? Um novo blog foi adicionado. Se isso daqui deu certo, o novo blog vai ser adicionado. Então vamos ver, teoricamente aqui pelo código tá ok. Se der algum erro a gente já verifica aqui agora. Então eu vou aqui no meu home, né, só para ver, ó, tem 3 blogs. Vou aqui em New Blog, é o nosso formulário, e vou colocar aqui um teste 1 como título, escrever qualquer coisa, selecionar o Yoshi e add blog. Ó, New Blog added. Não deu nenhum erro, vou aqui no meu home e tá aí o teste 1 feito pelo Yoshi, escrito pelo Yoshi. Perceba que ele está colocando o Yoshi minúsculo aqui, e quando eu clico no New Blog, ele está maiúsculo. Então realmente a gente tem que mudar isso aqui para ele ficar direitinho, né? Ficar direitinho, o Mario vai ser esse valor mesmo e o Yoshi vai ser esse valor mesmo, assim, para ficar legal, tá?
Pode testar novamente, né? Ele não mudou, né? Porque ele salvou uma vez minúsculo, mas agora ele vai salvar grandinho aqui. Vou botar aqui qualquer coisa e botar o Mario, New Blog Ad, e tá funcionando. Não força, filho da... Será que eu não salvei? Por que ele foi menor, cara? Olha, rapaz. Escrito por Mario. Será que tá forçando ficar minúsculo? DDD. Tem que ver isso aí depois, tá? Não sei porquê. Pensei que ele iria pegar o valor. O valor. ah, Será que ele, na hora de converter, não tem que ver onde é que tá isso aqui depois, tá? Ele tá salvando. Tá salvando, ó. É, Minúsculo. Depois eu vejo isso aqui com calma, para não perder tempo e o fluxo da aula. E o que, que a gente tá, o que eu estou sentindo incomodado aqui? Quando eu clico em New Blog aqui, eu quero quando ele clica em Add, a primeira coisa, a gente vai, pode ser que ele demore, tem aqui um trick para ele ter um controle da adição, tá? E vamos fazer isso aí aqui, tá? Vou criar um novo, vocês vão entender o que que estou fazendo. Um novo valor aqui, chamado spending, né, de pendente, set spending, tá? E ele inicia use state, inicia como false. Vai ser como fosse uma flag de controle, tá? Só para eu ter um controle de quando está habilitado eu clicar no botão de novo, ou para evitar um clique duplo, algo assim, tá? Então eu vou colocar aqui assim, antes do fat, né, dentro do handle submit, mas antes do fat, eu vou colocar o meu set spending como true, vai estar pendente. E vai ser um controle, uma flag mesmo, né? E quando ele completar, não está mais pendente. Então eu coloco aqui quando ele der o then, que ele foi completado, eu vou colocar o spend como false. E onde que eu vou controlar isso? Eu vou controlar aqui no meu próprio botão, tá? Então eu vou circundar aqui o meu botão inicialmente. E vou controlar o meu spending, se ele for falso, ele só vai mostrar o botão do jeito que eu quero, né? Só que aqui eu vou mostrar assim, ó, ele inicia falso, então eu aqui, do jeito padrão, eu vou negar o falso para ele ser true e ele mostrar o meu botão. E eu vou copiar essa linha, vocês vão já entender o que a gente está fazendo. E eu vou deixar aqui o spending padrão, que é quando ele mudar para false, ele vai mostrar aqui um add blogging, como fosse, eu vou bloquear o botão, tá? Ele vai mudar o texto e vai botar aqui o disable, ele vai ficar desativado, porque é o momento quando ele estiver quando ele estiver true, ele vai estar bloqueado, né? Não vai poder adicionar duas vezes. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar. Ó. Vou recarregar, tá no adblog, botar aqui FFF. Quando eu clico, oxe, new blog, será que eu errei alguma coisa aqui? Button. É porque ele foi muito rápido, né? Ele foi muito rápido. Mas tá dando certo sim, tá? Rapaz, ele não tá mudando do jeito que era. É pra ele mudar pelo menos um pouquinho. Será que tá tudo certo aqui? Button. Deixa eu ver. Use false, true aqui, false aqui, set spend false e
Bom, isso é uma boa prática, né? Mas está sendo muito rápido, não tá dando para ver. Mas parece uma boa prática para corrigir algum erro. Mas aqui no nosso formulário, é, ó, quando eu adicionar um, eu quero que ele redirecione para, para a página inicial, para o home, né? E como que a gente faz isso aqui no, no React? A gente usa um outro hook chamado Use History. Tá? O que, que é o History, né? O History, só para a gente relembrar aqui na nossa árvore do DOM, a gente tem o History, tem o Document, vou botar aqui HTML, e tem um outro aqui que é o Memory, aqui ó, History Object. Deixa eu ver aqui que ele mostra, eu quero aquela arvorezinha aqui ó. Essa daqui. Eu tenho a minha janela e eu tenho ó, Location, Document e History. No Document está o meu DOM, a minha árvore dos meus elementos. No History está o controle das minhas páginas aqui, ó. O voltar, tá? É um objeto que me permite ir para frente, voltar, dar o window ali dá para você mexer com o scroll da página, tá? A gente fez um trabalho que desenvolveu num TCC de leitura de tela que por comando de voz e por comando de voz a pessoa navegava, né? E a gente teve acesso a isso. Então, o history é um nó, uma subárvore aqui do nó raiz, o window do meu navegador, que me permite ir para frente, para trás ou executar alguma coisa também aqui no meu navegador. A gente vai ver isso, né? Então a gente importa esse hook, né? Import, onde a gente vai usar aqui no create, né? Um hook chamado use history, ok? From ele vem do React Router DOM, tá? É daqui que ele vem. E daí a gente usa ele diretão assim, a gente declara uma variável history, opa, não, history, beleza, e chama o use history ali, a funçãozinha como se fosse instanciar um objeto aqui. E aqui agora a gente tem um controle das funções desse que a gente está falando, de ir para frente e para trás. Então vamos testar aqui, ó. Eu vou chamar o history quando der tudo certo, que é aqui, né? Aqui tá dando tudo certo. O den, ó, new blog added, eu vou chamar o history ponto, ó, ele tem algumas funções aqui, ó, list and replace, push location. Eu vou, ó, tem o go back, tem o go forward. Eu não sabia desses aqui não. Eu vou usar o go do jeito que a gente vê até na internet. Se eu botar ele pula uma volta ali das setinhas de ir para frente e para trás. E se eu botar -1, ele vai para trás. Então, eu vou entrar aqui, ó, só com isso aqui. Vou aqui no meu home, né? Beleza, só para tem dois FF, a gente vai já fazer o deletar e resolve isso, mas então eu vou botar aqui um ZZZ e selecionar o Yoshi, add blog, ele adiciona e volta, ó, voltou e entrou o meu ZZZ, é mais fluido, né, a nossa aplicação, normalmente é assim que se faz. Mas aqui a gente tem um problema utilizando o Go. Se eu entrar aqui em My First Blog e ir para New Blog a partir daqui, aí eu vou botar aqui qualquer coisa, um GGG e o Mário. Add, para onde que ele vai voltar? Para onde eu estava anteriormente, né? Ele voltou para onde eu estava anteriormente. Então, o Go não é o melhor indicado para isso. É melhor eu forçar usando o History para ele falar, cara, volta. Na verdade, coloca usando a função push o endereço aqui, a rota que eu quero que você vá de fato, né? Que a rota que eu quero que ele vá é para o home, e o home é a barra, né? Se a gente for ver aqui no nosso app.js, se for uma barra, ele vai para o home. E é isso que a gente vai controlar aqui. A gente meio que força, vou salvar, sem precisar recarregar, sem precisar nada, né? Ó, vou fazer o teste aqui do Mário, ele vai para o home, como já estava indo, né, antes. Mas se eu tiver de uma página aqui anterior, vou a partir daqui, ttt, adicionar.
e ele voltou. Né? Ele foi para onde eu queria. Ele redirecionou para onde eu quis. Então, é isso. Na próxima aula a gente vai fazer o delete e já vai terminar essa parte de React por enquanto. Ok? Até mais.